Olá pessoal, tudo bem? Último ponto da nossa disciplina de jurisdição constitucional. E como vocês já sabem, porque isso consta no nosso plano de aula, esse ponto é sobre os efeitos da decisão no controle concentrado de constitucionalidade e também as técnicas, possíveis técnicas de decisão que o Supremo Tribunal Federal utiliza nessas decisões, tá? Vocês já tiveram acesso ao roteiro, espero que já tenham dado uma olhadinha ali para a gente entender do que nós vamos falar. E como regra, nós podemos, num tratamento muito geral e inicial da matéria, entender que as decisões no controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, eles retroagem no tempo, produzem efeitos erga omnes, ou seja, para todos, produzem efeitos vinculantes, vinculando, portanto, também todos, e produzem efeitos repristinatórios, porque quando uma lei vem, geralmente ela acaba revogando leis anteriores. Quando esta lei é declarada inconstitucional, o efeito repristinatório faz com que as leis que foram revogadas pela lei agora declarada inconstitucional voltem a produzir os seus efeitos. Essa que é a ideia de efeitos repristinatórios. Isso é um olhar muito geral, pessoal. Vamos olhar um pouquinho para alguns desses aspectos para entender melhor do que se trata, afinal, esses efeitos que as decisões no controle concentrado de constitucionalidade podem produzir. E primeiro vamos falar da eficácia erga omnes. Isso vai aparecer no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Espero que vocês deem uma lidinha neste artigo, é bem importante ler esses dispositivos da Constituição, que é justamente onde está a previsão de que as decisões no controle concentrado produzem efeitos erga omnes, vinculantes, e erga omnes, ou seja, alcançam a todos, diferentemente dos efeitos da decisão no controle difuso de constitucionalidade, que possuem caráter interparte, somente as partes do processo é que são alcançadas por aqueles efeitos. Nós não temos aí uma extensão, uma transcendência desses efeitos para outras pessoas a princípio. Daqui a pouquinho conversaremos um pouquinho melhor sobre isso, ok? Então, nessas ações todas que estudamos, a DIN, a DO, a DC, a DPF, isso se refere a todas elas, a eficácia será erga omnes. Quando uma lei é declarada inconstitucional, isso vale para todos. Essa lei é inclusive declarada nula, como nós vamos ver mais adiante. Acontece uma declaração de nulidade dessa lei, por isso inclusive que é ex tunc, né? Por isso inclusive que retroage, por conta da sua eficácia declaratória. Portanto, essa lei não produz mais efeitos sobre ninguém. Ok? Eu não preciso de outras decisões judiciais em açõezinhas para que essa lei não receba aplicação no meu caso. Simplesmente o Supremo declarando a lei inconstitucional, ela não existe mais, ela não produz mais os seus efeitos. Existe a possibilidade de modulação disso depois, a gente vai ver, mas como regra ela não produz mais efeitos para ninguém a partir daquele momento e, claro, com eficácia retroativa ex tunc, isso é bem importante, ok? Porém, e embora no controle difuso a eficácia seja inter partes, existe uma questão aí problemática para a qual nós precisamos olhar. Quando uma discussão de inconstitucionalidade chega no Supremo Tribunal Federal pela via do controle incidental, não pela via do controle principal, não pela propositura de uma DIN, de uma DC, de uma DPF ou uma DO, mas sim pela via do recurso extraordinário, lembram disso? Uma ação que está tramitando em primeiro grau, que traz a inconstitucionalidade como uma questão incidente, essa questão é analisada na sentença, isso chega no tribunal numa apelação, se houver declaração de inconstitucionalidade, isso passa pelo órgão especial para se respeitar a reserva de plenário e dali, depois que volta para o órgão fracionário na Câmara, é possível daquele último acórdão que é proferido depois do incidente de inconstitucionalidade, já na Câmara, interpor recurso extraordinário, e esse recurso extraordinário, portanto, desde que admitido, chega no Supremo Tribunal Federal, que vai analisar a inconstitucionalidade, mas ainda se trata de controle incidental difuso concreto,
Nós não estamos falando de um controle que muda só porque ele chega no Supremo. Ele chega como difuso, incidental, concreto, ele continua sendo difuso, incidental e concreto. Portanto, esse efeito, né, essa decisão que o Supremo vai proferir nesse extraordinário, também vai produzir eficácia interpartes, gente. Não é porque o Supremo decide isso na via do recurso extraordinário que a eficácia é erga omnes. Não é. Continua sendo interpartes. Então, se esse extraordinário é da Thaís contra o município de Curitiba, da Thaís contra o estado do Paraná para discutir um tributo, e isso chega no Supremo, a decisão vale para Thaís, na relação dela com o estado, na relação dela com o município. Essa decisão não produz efeitos erga omnes. Esse é um primeiro ponto, ok? Porém, o que vai acontecer aqui? E já entrando um pouquinho no próximo ponto, mas que faz muito bem a ponte com esse ponto, tá? Uma vez decidida pelo Supremo Tribunal pela via do recurso extraordinário, que vai necessariamente analisar a repercussão geral e só vai julgar o mérito desse recurso extraordinário se a questão constitucional tiver repercussão geral, vocês já sabem disso porque estudamos isso no recurso extraordinário no ano passado, o Supremo Tribunal Federal produzirá um precedente vinculante. Um precedente que é vinculante também, não só, mas também pela previsão até do CPC, né? Lá do artigo 927 do CPC, que traz o rol de precedentes vinculantes e inclui ali as decisões do Supremo Tribunal Federal, no caso de repercussão geral, nos recursos extraordinários. O que significa dizer que essa decisão produz efeitos vinculantes, gente? Que ela é um precedente vinculante. Significa que ela vai ser aplicada em qualquer outro caso em que a mesma questão surja. Então, se a ação é da Thaís e houve uma decisão no recurso extraordinário da Thaís, mas outra pessoa possua uma outra ação discutindo a mesma questão em primeiro grau, o que o juiz desse caso, dessa outra pessoa vai saber, vai fazer, né? Necessariamente ele vai pegar esse precedente do caso da Thaís e aplicar ao caso que está em trâmite em primeiro grau. Mas entendam, precisa ter essa ação em primeiro grau. O fato do STF decidir num recurso extraordinário, com força, claro, de precedente vinculante essa questão, não faz com que ela vire uma decisão com eficácia erga omnes e aí a lei simplesmente seja declarada inconstitucional para todo mundo. Não é isso que acontece. Isso acontece no controle concentrado. No controle difuso, o que vai acontecer é que isso forma um precedente e a lei continua valendo para todo mundo. Ela não foi declarada inconstitucional com eficácia erga omnes. Porém, em cada caso em que essa questão surgir, este precedente será aplicado e respeitado pela lógica dos precedentes vinculantes, pela necessidade de segurança jurídica, de tratamento isonômico e tudo aquilo que vem junto com os precedentes que nós também estudamos no ano passado. Esse ponto é muito importante, pessoal, é bem importante a gente entender isso, ok? Agora, existem algumas situações e algumas decisões do Supremo Tribunal nesse sentido, embora isso não seja regra, que acabam dando uma transformação, transformando os efeitos nesse controle que é realizado de forma incidental. Essa teoria, que o Supremo aplica em alguns casos, se chama teoria da abstrativização, olhem o nome, do controle concreto, ou objetivação do recurso extraordinário. Por que esses nomes? Abstrativização do controle concreto, porque o controle chegou concreto pela via do extraordinário, mas é transmudado em controle abstrato pelo Supremo. Objetivação do recurso extraordinário, porque o recurso extraordinário não vem de um processo objetivo. O recurso extraordinário vem de um processo em que se discute um direito subjetivo, uma relação, um problema, uma situação concreta de alguém. Mas ao dar este caráter para o recurso extraordinário, o Supremo Tribunal transforma isso numa análise objetiva, que remete muito para o controle de constitucionalidade principal, concentrado e abstrato, ok? Então, o que o Supremo faz nos casos em que ele recebe um recurso extraordinário e aquela discussão é tão relevante para todos que ele acaba abstrativizando o controle concreto. Ele dá eficácia erga omnes para a sua decisão. Então, ele vai dizer, esse recurso extraordinário aqui é da Thaís. Mas essa questão que a Thaís está discutindo aqui, dessa inconstitucionalidade desse tributo, é importante para todo mundo. Porque
que tem que pagar esse tributo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos declarar inconstitucional o tributo, mas isso não vai valer só para Thaís. Isso vai valer só para todo mundo, porque nós estamos abstrativizando o controle concreto e, portanto, dando eficácia erga omnes para um controle que inicialmente seria interpartes, teria eficácia interpartes, ok, gente? Temos algumas decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, elas são excepcionais e elas devem ser excepcionais, porque nós temos um grande problema aqui. Segundo a Constituição Federal, e essa previsão aparece no artigo 52 da Constituição Federal, nos casos de decisão proferida no controle difuso, no controle incidental pelo Supremo Tribunal Federal, necessariamente deve haver remessa para o Senado, para que o Senado Federal decida se é ou não o caso de suspender os efeitos daquela lei para todos, ou seja, é do Senado Federal e não do Supremo Tribunal Federal, segundo o artigo 52 da Constituição, a competência para atribuir essa eficácia erga omnes num controle que a princípio tem eficácia interpartes, ok? E esse artigo continua ali. Existem decisões, inclusive tem uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que eu coloquei no roteiro para vocês, né, em que ele dá um tratamento de mutação constitucional para esse artigo, para entender que esse artigo se aplica exatamente dessa forma como eu contei para vocês, né? Mas que existe a possibilidade do próprio Supremo atribuir essa eficácia erga omnes, tudo isso para justificar a ideia da abstrativização do controle concreto, mas eu tenho muitas ressalvas com relação a isso, tá, gente? Porque de fato nós temos ali uma previsão constitucional muito relevante lá no artigo 52, prevendo que isso é competência do Senado Federal. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso, ok? A abstrativização do controle concreto não pode ser regra. Ela tem que ser excepcional. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, daqui a pouquinho a gente conversa e vocês me tragam as dúvidas e a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso, inclusive olhando para os casos. Ok, pessoal? Tá? Outro efeito importante é o efeito vinculante das decisões no controle concentrado de constitucionalidade, que vai aparecer no mesmo artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, trazendo ali a ideia de vinculação, porque essa decisão vai vincular todos e todos vão ter que respeitar e observar aquela decisão que está sendo proferida. Ela forma, como nós já vimos, um precedente vinculante, ok? Aqui a gente tem que olhar um pouquinho para a ideia de como os precedentes no Brasil foram construídos, né? No ano passado nós falamos sobre isso também lá nas aulas sobre precedentes. Por quê, gente? Precedente, como nós já vimos, né, naquela oportunidade, a força do precedente não está lá no resultado da decisão, lá no dispositivo da decisão. A força de um precedente está na sua ratio decidendi. Lembram dessa expressão? Nas suas razões determinantes. Lembrem-se de que nós, inclusive, diferenciávamos o que era ratio decidendi do que era opter dictum, né? Aqueles fundamentos que são paralelos, que não são os fundamentos nucleares, mas que são também importantes para a gente compreender a decisão, mas que não integram a ratio decidendi, né? Eles não são relevantes para o resultado a que se chegou naquele processo, naquela decisão. Mas a ratio decidendi é o núcleo do precedente. Então, a ideia de aplicação de um precedente é justamente que eu consiga encaixar essa ratio em casos semelhantes por meio de uma atividade aí de comparação de casos, para eu conseguir manter a coerência das decisões judiciais. Então, a força do precedente tem que estar na ratio decidendi, quando nós trabalhamos com a ideia de precedente como ela deveria acontecer. No Brasil isso é um pouquinho diferente. Quando nós olhamos para a eficácia vinculante das decisões no controle concentrado e quando nós olhamos também para a eficácia vinculante dos precedentes de modo geral, olhando lá para o artigo 927 do CPC, lá para a previsão dos recursos repetitivos, né, do IRDR, ou seja, aqueles casos em que fixa-se uma tese para interpretar determinada questão de direito, determinada questão constitucional, nós temos aí que a força vinculante acaba se colocando no Brasil no resultado da decisão. E isso acontece no controle concentrado. Quando vem o Supremo e declara uma lei inconstitucional, a eficácia vinculante é com relação ao resultado que está sendo adquirido ali, não necessariamente com relação aos motivos que orientaram aquela conclusão, como deveria acontecer, tá? É claro que nós também temos situações em que a teoria é aplicada
da forma correta, né? Então, quando nós olhamos para todos os casos em que já se discutiu, por exemplo, o uso de animais para questões, para eventos, uso de animais no caso da vaquejada, o caso da farra do boi, o caso da briga de galo, todos esses casos em que nós tivemos discussões nesse sentido, né? E mais recentemente o caso do uso dos animais pelas religiões, etc., nós temos ali uma transposição também dos motivos da decisão. Mas, como regra, se eu tenho uma lei que se repete em vários estados, é a mesma lei, tá? Ou melhor, ela tem o mesmo conteúdo, tá? No estado A é a lei A, no estado B é a lei B, no estado C é a lei C, no estado D é a lei D. Cada um tem a sua lei, mas essa lei tem o mesmo conteúdo. E só uma dessas leis chega no Supremo pela via do controle concentrado, a eficácia vinculante aí e a produção dos efeitos erga omnes também vai estar na lei que foi declarada inconstitucional. E para as outras leis serem declaradas inconstitucionais, a gente vai precisar também aí de decisões em adins específicas voltadas a essas leis. Em que, claro que esse precedente vai se aplicar, ok, gente? Tudo bem? Mas eu vou precisar de novas ações porque são leis diferentes. E aí o Supremo vai aplicar o precedente nesse caso. Isso tudo tem relação com uma teoria bem importante, que é a teoria da transcendência dos motivos determinantes, que também não é regra, mas que é aplicada em algum caso, porque em algumas situações os motivos determinantes da decisão também precisam possuir a força vinculante, né? Nós temos isso em algumas reclamações, por exemplo, que já foram julgadas pelo Supremo. Eu coloquei ali para vocês, né? Reclamação 1987, reclamação 2475, né? Em todas essas se aplicou a teoria da transcendência dos motivos determinantes, ou seja, a vinculação não está só no dispositivo, mas também nos motivos determinantes daquela decisão. É uma teoria bem importante, mas que também tem caráter excepcional, ok? E olhando para o efeito vinculante, pessoal, também é importante nós olharmos para o instrumento cabível quando uma decisão com eficácia vinculante é desrespeitada, que é o instrumento da reclamação. Nós já estudamos também a reclamação no ano passado, a reclamação constitucional, não estamos falando daquela reclamação que cabe de decisões do juizado, embora ela tenha aí uma inspiração, né, nessa reclamação, é de outra reclamação que nós estamos falando agora, é a reclamação constitucional, que vai aparecer ali no artigo 102 da Constituição Federal, e também vai aparecer na Lei 8038 de 1990, porque ela se volta, ela é uma ação autônoma de impugnação de decisões judiciais, que se volta a garantir a autoridade das decisões dos tribunais, preservar a competência das decisões dos tribunais quando essa competência não pode ser exercida por alguma razão, ou preservar a autoridade das decisões quando essas decisões estão sendo desrespeitadas. Sempre, portanto, que uma decisão é desrespeitada, uma decisão que possui força vinculante é desrespeitada, é cabível reclamação dessa decisão, a reclamação constitucional, que é uma ação de competência originária dos tribunais. Nesse caso, como o precedente é do Supremo Tribunal Federal, é lá no Supremo Tribunal Federal que eu vou reclamar, que eu vou impugnar qualquer ato judicial ou não que esteja desrespeitando um precedente vinculante. Isso vale para tudo, não vale só para as decisões no controle concentrado. Vale para a súmula, vale para qualquer precedente, com algumas ressalvas de cabimento que o Código de Processo Civil vai trazer, né? Em alguns casos, quando se trata de, por exemplo, posicionamento firmado em recursos repetitivos, é preciso haver um esgotamento de instância, um esgotamento pelos recursos cabíveis para depois fazer a reclamação, enfim, mas isso não vem ao caso agora aqui pra gente. O que nos interessa é saber que, havendo uma decisão num controle concentrado de constitucionalidade, que, portanto, possui eficácia vinculante, e essa decisão não é observada, cabe reclamação no Supremo Tribunal Federal para preservação, garantia da autoridade da decisão no Supremo Tribunal Federal. Essa reclamação também cabe no controle difuso que o Supremo faz, né? Quando o precedente vem de um recurso extraordinário, porque ele é um precedente vinculante e nesse caso ele também tem que ser respeitado, ok? Nessas situações, é possível inclusive que o Supremo dê uma decisão suspendendo os efeitos de ou suspendendo qualquer processo, né? Suspendendo qualquer ação ou os efeitos de decisões que tenham desautorizado aquele precedente. Então vejam como é possível até haver uma liminar aí que acabe determinando essa suspensão.
e tem vários aspectos controvertidos super legais sobre reclamação que foram muito bem discutidos pelo professor Daniel Mitidiero e pelo professor Fred Dias numa live feita recentemente, na semana passada, entre os dois, que tá lá na página do Instagram do professor Fred. Se vocês acessarem a página do professor Fred, @freddidier.jr.júnior, lá vocês vão ver uma live de 1 hora em que o professor Daniel e o professor Fred, que divergem sobre algumas questões da reclamação, abordaram essa temática. Eu sugiro que vocês deem uma olhada. Ficou muito legal o debate entre eles, e eles divergem sobre uma questão bem interessante que diz respeito ao cabimento da reclamação, justamente em caso de precedentes. Então, deem uma olhada nessa live, tenho certeza que vai agregar muito para vocês nessa temática da reclamação, ok? Então, retomando. Efeitos ex tunc, erga omnes contra todos, ressalvada a hipótese também da abstrativização do controle concreto no controle difuso com eficácia interpartes, e ressalvado também o quanto esse entendimento esbarra lá naquele artigo da Constituição que prevê que é do Senado essa competência, eficácia vinculante, porque isso é um precedente vinculante que deve ser respeitado por todos, contra, inclusive, o qual, quando descumprido, cabe reclamação constitucional para o Supremo Tribunal Federal para preservar, para garantir a autoridade das suas decisões. Ok, pessoal? Daqui a pouquinho continuamos com os efeitos e também as técnicas da decisão. No segundo vídeo eu volto já já. Um beijo, até daqui a pouco.